E aí, rapaziada? O Flamengo vence o Inter às vésperas de duelo pela Libertadores. E a bem da verdade é que ficou barato esse confronto pro Inter, pelo menos no primeiro tempo. Como no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira passada, o rubro-negro dominou o primeiro tempo do jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não deixou o Colorado ver a cor da bola nos minutos iniciais do confronto. Na etapa final, administrou o resultado. Com gols de Pedro, marcado aos 6 e aos 11 do primeiro tempo, e de Plata no segundo tempo, o Flamengo vai com muita moral para o segundo jogo da Libertadores. Vamos ouvir o que dizem a mídia gaúcha. Ah, gente, o Internacional tem a capacidade de estragar o meu final de semana. Por que as coisas têm que acontecer desta forma? Como seria bom se eu tivesse analisando uma derrota do Inter para o Flamengo, justificando pela qualidade do adversário. Mas não, o Internacional não se limita a perder para um time mais forte do que ele. O Internacional precisa usar a estratégia mais burra que lhe está ao alcance para perder para um adversário que é melhor do que ele. Agora, tentem me justificar todo time titular fora. Todo. Não há exame, não há nada que tenha definido que precisava tirar todo o time titular. Aí tu vai me dizer, mas Baldasso, é que o Flamengo está disputando o título do Campeonato Brasileiro, eles estão na liderança, precisavam de um time titular, beleza, tal. Mas são seres humanos iguais. O músculo é igual. Eu pedi para o Jairo Vinck avaliar o Arrascaeta e o Ortiz e o Pedro quando eles saíram de campo, para saber se por um acaso tinha caído uma perna, tinha caído um braço, tinha derretido um ombro, né? Porque Deus o livre, o Internacional começar o jogo com os titulares. Mas aí a coisa fica mais burra ainda. Porque aí o Roger, no segundo tempo, com o jogo decidido, tomando 3 cocos na cola, decide botar os titulares. Aí não tem mais risco. Aí entra Bernabé, entra Ricardo Matias, entra o Wesley, entra Alan Rodrigues. Aí entram todos os titulares aos 15 do segundo tempo. Porque não começou com um time com capacidade de enfrentamento contra o Flamengo? Por que não fez daí no segundo tempo o que o Flamengo fez? Que é substituir os jogadores titulares que tinham maior risco. Tu botar todo o teu time reserva contra o Flamengo vai ser melhor, vai decidir. O Flamengo com 11 minutos. Com 11 minutos, o Flamengo decidiu o jogo e a partir dali começou a administrar. Quando tu pensa que eles já fizeram todas as coisas burras possíveis e imagináveis, eles vão lá e te mostram que podem ser mais burros ainda. Que coisa impressionante isso. Que coisa impressionante. O Flamengo treinou no Beira-Rio, nós perdemos o jogo com o Flamengo, e eu digo para vocês, o Inter vai se classificar. O Internacional está nas quartas de final da Libertadores da América. Eu estou dizendo para vocês. Eu sei que tem muito torcedor do Flamengo aqui. Pode cortar, pode separar aí para botar na quinta-feira. O Inter vai passar pelo Flamengo. O Inter vai fazer um jogo absurdamente perfeito com todos os seus titulares e com 50 mil pessoas do Beira-Rio na quarta-feira. O comunicado do Internacional. 22.241 pessoas viram o jogo que, né? Parabéns, você que foi pro Beira-Rio, baita Colorado. Definitivamente não foi uma boa noite de futebol. Uma derrota mais do que esperada, na bem da verdade, né? Se com titulares já seria difícil, o Inter com reservas e o Flamengo com time misto, porque colocou ali 4, 5 jogadores que jogaram da última partida, ainda mais um Arrascaeta, que não jogou da última vez, mas é titular. O reserva dos caras era o Pedro. Então, velho, a tendência era perder e perdeu. Sabendo que tu vai pegar o Flamengo na quarta-feira, que é o melhor time da América, sabendo que tu tem um Flamengo, especificamente esse Fla, que tá toda a imprensa carioca dizendo, olha, os caras morrem no segundo tempo, tinha que poupar. Eu sei que você pode estar bastante chateado, incomodado, mais uma derrota no Brasileirão e tudo mais. Ah, mas o Flamengo não colocou o time totalmente reserva. O Flamengo é líder do Brasileiro e precisava manter isso. O Inter não tem muito o que fazer. O 2-0 do Flamengo foi... Sabe, o Pedro ao natural, os caras fazendo assim, linha de passe, de cabeceio na área pro Pedro finalizar, o Pedro finalizando, veio o Cleiton Sampaio, fechou, tem um cantinho lá que o Antony deixou, o Pedro mete na rede e faz o 2-0. Isso eu não tenho como criticar, os caras são melhores, tá? O time misto do Flamengo contra o reserva do Inter, né? Fosse o titular do Inter contra o misto do Flamengo já seria difícil. Quando faz o 3-0, o que o Roger pega? Ele faz 3 trocas de imediato, aí bota no time o Bernabé, o Alan Rodrigues, o Ricardo Matias, o Thiago Maia e o Wesley. Em minutos. Sabe, faz uma troca tripla e depois faz 2 trocas. Tá 3-0 pro Flamengo, Roger.
O que tu espera, meu parceiro? Tu quer o quê? Tu diz pros caras assim, vão lá e virem essa partida. E aí, pensa exclusivamente no jogo de quarta-feira. O jogo de quarta-feira vale o ano do Inter. Vale o ano. E talvez boa parte da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Gurizada, o negócio é o seguinte. Tem um aprendizado que nos traz o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, em cima desta estratégia do seu time de, ao contrário do Internacional, ter colocado os titulares em campo na partida deste domingo, que foi pelo Campeonato Brasileiro. Talvez uma pequena aula do Felipe Luiz. Roger pensou diferente. Preservou a equipe principal, visando a partida decisiva de quarta-feira pela Libertadores da América. O Inter começou a partida deste domingo no Beira-Rio com um único titular, o lateral direito Aguirre, e mesmo assim improvisado, fora da sua posição original, pelo setor esquerdo. E o Felipe Luiz mandou pelo Flamengo praticamente todos os titulares e ainda com jogadores que estavam voltando, que não puderam jogar no meio da semana passada, ou por suspensão, ou porque não estavam 100%, caso, por exemplo, do Arrascaeta. A consequência, o Flamengo passeou em campo. Foi praticamente um treinamento, com 11 minutos estava 2-0, e não fosse o fato do Internacional se recolher, que começou com marcação alta, deu 3 passos para trás, e do Flamengo tirar o pé, talvez tivéssemos um placar muito mais elástico, com uma goleada acachapante do Flamengo de Felipe Luiz. Mas observem as entrevistas. Enquanto o Roger Machado, na sua coletiva, disse que é claro que o resultado da derrota em casa deixa os jogadores mais decepcionados, também tentou justificar que o seu objetivo é levar para quarta-feira um time mais descansado possível. Disse o Roger que não temia risco de lesão. Falou também que os riscos de preservar os titulares, os riscos desta estratégia são calculados, mas que não se calcula com precisão. O técnico do Flamengo fez uma manifestação muito interessante e que, na minha opinião, trata-se de uma aula. Lá pelas tantas, questionado sobre a estratégia do Internacional de preservar os titulares e a do Flamengo de colocar um time com força em campo, disse o Felipe Luiz: futebol é confiança, é estado de ânimo. O jogo de quarta-feira começa hoje. Embora tenha voltado para Porto Alegre em desvantagem, é uma desvantagem mínima. O Flamengo teve a chance, mas não resolveu a parada na primeira partida no Rio de Janeiro e deixou uma esperança de que pode competir. Mas Roger preservou os titulares, colocou os reservas e permitiu ao seu adversário treinar. Observem agora este ponto técnico da minha argumentação. O Flamengo já disputou nesta temporada, contando aqui o jogo do último domingo, 51 partidas. O Internacional disputou 43, ou seja, o Flamengo jogou mais. Outro aspecto importante: o Flamengo disputou o Mundial de Clubes, teve a viagem, teve o desgaste emocional, concentrou, trabalhou lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Internacional descansava os seus jogadores. O torcedor que vai para o Beira-Rio quarta-feira já vai com um olhar mais desconfiado. Perde o intuito de achar que, naquele segundo tempo no Maracanã, que o Inter competiu com o Flamengo, poderá se reproduzir, quem sabe com mais chances de gol e com, talvez no começo da partida, o Inter desmontando a pequena vantagem que o Flamengo tem. Agora não. Quem ganha confiança é o Flamengo. Agora, toda a minha argumentação e o que disse o Felipe Luiz poderá ser desmanchado nesta quarta-feira. Basta para isso que Roger, de um jeito ou de outro, alcance a vaga, vá para as quartas de final da Libertadores e elimine o Flamengo. Então, o meu discurso, a minha argumentação, cairá por terra abaixo. O que disse o Felipe Luiz nesta pequena aula de um enfrentamento de 3 jogos também. E Roger terá sucesso na sua estratégia. Calculado, e não foi um risco calculado alto demais, acarretando numa derrota por 3-1, e esse time, mesmo descaracterizado, não deveria ter sido mais competitivo e menos vulnerável defensivamente?
O risco a gente sempre calcula, né? Só que a gente não consegue ter a precisão do cálculo, né? A ideia era sim pensar no jogo de quarta-feira, colocando uma equipe alternativa, mas não vi fragilidade ao ponto que sacrificasse, que pudesse desenhar o resultado do jogo. Eu entrei com dois volantes, com 2 pontas, né, e com 2 atacantes, e um deles que é o Borré, que é um jogador de muita doação no meio-campo, que completa, né, uma equipe competitiva. Né. Não vi fragilidade. Jogando em casa, né, não só pensando na quarta, mas pensando no brasileiro, que a gente precisava buscar pontos, e sem vencer em casa a 3 jogos, né, era importante que a gente levasse uma equipe forte, né, do ponto de vista do ataque, para buscar esses pontos que nós tentamos hoje. Quanto ao planejamento, o risco é sempre calculado, só que a gente não consegue ter exatidão no cálculo. Rogério, boa noite. Boa noite. O Felipe Luiz agora há pouco falou na entrevista coletiva que o jogo da quarta-feira ele começa a ser vencido hoje, por questões de confiança. Aí ele colocou o jogador ter confiança para chegar bem na bola, conseguir executar. Te preocupa que o resultado de hoje, mesmo com o contexto do time ter sido bastante reserva, né? Vários jogadores que não vêm sendo titulares, daqui a pouco falta de confiança prejudicar o jogo da quarta-feira, Roger? Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Bruno, é claro que o resultado em casa sempre, o resultado de derrota em casa sempre acaba deixando os jogadores mais decepcionados. Porém, a gente entende que com o jogo na quarta-feira por outra competição e já tendo vivido cenários, né, semelhantes, né, na véspera do jogo contra o Nacional também usei uma equipe alternativa e tivemos um resultado ruim. Isso nos deu iniciativas diferentes, né, para o jogo decisivo da Libertadores. Né? Claro que é preciso a gente sentir a derrota do brasileiro. Né? Afinal de contas, a equipe que nós levamos para campo, né, ela teria condições de ter um resultado melhor, sim, né, pelas peças que a gente levou. Mas tomando 2 gols logo nos primeiros 10, 12 minutos tira muito o entusiasmo de todos, inclusive do estádio. Mas a prova... E o nosso torcedor ele foi muito digamos, confiante no final de jogo ali, né, falando que na quarta-feira que é a decisão. Então, embora do cenário de derrota, né, eu tenho certeza que a gente vai mobilizar tudo que puder, né, para desfazer essa vantagem que o Flamengo tem pelo mínimo placar da primeira partida. E aí, nação, o que vocês acham? Gratidão por acompanhar o nosso trabalho. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Forte abraço. Fui!